está a fazer em nosso favor. Eu agradeço a Deus, primeiramente, pode se sentar, irmão. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui louvando e cultuando ao Senhor. Meus bebês ficam em casa, que estão meio resfriados, mas eu creio que o Senhor está cuidando dele, da minha esposa, porque o Senhor é bom, querido. E o Senhor, querido, me deu uma mensagem nessa noite. Pela manhã, quando o pastor falou para ministrar, eu fiquei meditando ao Senhor. E como a irmã deles falou, quando a gente começa a fazer algo para o Senhor, isso é fato. Quando a gente começa a fazer algo com sinceridade ao Senhor, que com certeza as retaliações, as coisas vai vir, porque Deus ele vai dar vitória para a gente. É fato, é certeza que Deus vai nos restituir, querido, quando a gente estamos com sinceridade na presença do Senhor. E não foi diferente, querido, na vida de um rei. Abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, versículo 18. 2 Reis 18. 2 Reis 18. 2 Reis 18. Vai falar sobre o rei Ezequias, que ele restabeleceu o culto do Senhor. E quando a gente começa a fazer algo para o Senhor com sinceridade, os levantes, não tem como, querido, é fato vai vir. As fúrias, as retaliações, elas vêm porque Ele não se agrada quando a gente fazer algo para o Senhor. E assim foi na vida desse rei. E sucedeu que no 3º ano de Osias, filho de Elã, rei de Israel, começou o reinado de Ezequias, filho de Acá, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Abi, filho de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Davi seu pai. Esteve, tirou o altar, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques, fez o que fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizeram, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustá. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve semelhante a este do que o rei de Judá, nem entre os que formaram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Vai lá no versículo 19 para mim, por gentileza. Aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Amém, queridos? Lá no capítulo 19 está escrito isso, que aqui diz a palavra do Senhor que era 2 reinados. O reinado, Ezequias começou a reinar e Oséias já estava reinando. Oséias fazia tudo o que desagradava ao Senhor. As pessoas estavam no costume ainda do Egito, tinham feito altares e adoravam a outros deuses, a não ser o Deus vivo. Aqui diz até que ele queimava os filhos dele para sacrifício de deuses. E querido, eu comecei a meditar nessa palavra e comecei a, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor tem a falar à sua igreja através disso?
Querido, no quarto ano que rei Ezequias reinou, ele não teve problema. 3 anos e alguma coisa, ele não teve problema, ele reinou tranquilo. No quarto ano em diante começou porque ele fez o que era reto às vontades de Deus. Aleluia! Ele começou a fazer as coisas que eram certas para o Senhor. Ele começou, querido, a se levantar e falar: não aceito isso. E eu começo a te dizer o seguinte: não busque conselho das pessoas lá do Egito. Meu Deus! Ele fala aqui, querido, que ele não fez aliança com as pessoas lá do Egito. Ele não fez aliança porque Oséias queria que ele fosse fazer aliança com ele, que ele se ajuntasse, porque Oséias, ele estava vendo que ele estava crescendo, porque estava fazendo a vontade do Senhor e Deus estava honrando a ele. E ele, ali, querido, Senaqueribe é enviado ali, levantado também como rei. Senaqueribe vai até ele e começa a afrontar ele, começa a dizer que ele não vai conseguir, que é melhor ele se ajuntar com ele, é melhor fazer uma aliança. O inimigo, ele tem essa estratégia. Ele tem essa estratégia que ele começa a querer influenciar a gente a fazer aliança com ele e dizendo que vai dar coisas boas para a gente. Como o irmão Ivo falou aqui, o diabo tem enganado muitas pessoas cristãs têm sido enganadas, porque tem feito aliança com as coisas, tem buscado conselho de pessoas do Egito, de ímpio, querido. Tem buscado conselho de pessoas, querido, que não vão lhe ajudar, que estão lá na Babilônia. Ela não tem condição de lhe ajudar. Aqui, querido, diz que as pessoas estavam na casa do Senhor, mas não tinham temor ao Senhor. E nós temos visto muito isso. Pessoas que estão dentro da casa do Senhor, querido, mas não tem temor de Deus, não tem temor do Senhor, não tem. Perdemos agora. Eu estava comentando com o evangelista Gabriel. Antigamente, quando eu me converti, a gente tinha um respeito muito grande pelo pastor, pela casa do Senhor. Hoje, querido, as coisas estão se perdendo. Estão se perdendo assim, que a gente não tem visto mais nem respeito. É necessário que a gente voltar, querido. Voltar aos pensamentos, querido, das coisas boas. A palavra do Senhor diz aqui, querido, que eles deixaram para trás os mandamentos de Deus. Eles deixaram os mandamentos de Deus, começaram a seguir, querido, as coisas do homem, as coisas que o homem tinha implantado, eles começaram a seguir. E deixar os mandamentos de Deus para trás. Nós não podemos deixar mais os mandamentos de Deus para trás, querido. Aleluia. Fazer as coisas que é do agrado de Deus, não que agrada o homem, mas sim ao Senhor. E aqui, querido, o que eu aprendo nessa passagem é que ele fala que eles continuavam no costume antigo. Eu aprendi uma coisa: se eu quero restituição na minha vida, eu tenho que deixar os costumes que eu tinha lá atrás, deixar para trás. A gente se converte, querido, mas continuamos com os mesmos princípios. Continuamos carregando as mesmas coisas que a gente era lá do Egito, que a gente estava lá na Babilônia, quando Deus resgatou a gente. E a gente continua andando e continua com essas mesmas atitudes. Como é que Deus vai restituir na nossa vida, amados? Como eu costumo dizer, eu não acredito em cristianismo sem mudança de vida, sem mudança de caráter, querido. Dizemos que somos cristãos e com as mesmas atitudes antigas que a gente tinha. Eles continuavam adorando aos deuses estranhos, continuavam, querido, adorando a Deus, continuavam cocheando a voz de pensamento. Adorava Deus vivo, adorava estátua. Adorava Deus, adorava estátua. Talvez nós não adoramos estátua, mas continuamos na mentira, continuamos, querido, fazendo coisa que não é do agrado de Deus. Continuamos fazendo coisas, querido, que não agrada a Deus. Quando o missionário Gorete falou que nós temos que ser exemplo, Paulo falou isso.
Paulo bateu no peito e disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. E querido, quando eu falei de conselho, que as pessoas às vezes têm buscado conselho fora, porque às vezes nós não temos dado testemunho de ser cristão. Às vezes a gente não tem dado testemunho de homens e mulheres de Deus. Por isso que às vezes eles vão lá fora buscar conselho de ímpio, porque o cristão não está dando exemplo bem dado. Aí a pessoa é necessário buscar, porque aqui diz que eles estavam na casa do Senhor, era onde eles tinham que buscar conselho de Deus, e eles faziam aliança com os egípcios lá, buscavam conselho das pessoas lá, porque talvez as pessoas aqui não estavam dando um exemplo bem. Nós temos que realmente bater no peito, querido. Às vezes a gente tem o costume de dizer assim: não olhe como, nós temos que olhar assim, nós somos cristãos. Eu tenho que olhar para o obreiro Marcelo e ver um homem de Deus. Eu tenho que olhar para o pastor Neto e ver um homem de Deus. Um homem que eu posso confiar, uma mulher que eu possa confiar. Eu tenho que olhar para a diaconisa Deus e falar: essa é mulher de Deus. Minha esposa tem que olhar nela e confiar nela, e confiar verdadeiramente, e desabafar, falando: ô diaconisa, eu estou com esse problema, me ajuda. Não é ir lá fora buscar conselho do ímpio, não. Mas para isso, querido, nós temos que estar com a vida no altar do Senhor. Para isso nós temos que deixar de lado